A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Querido, vamos fazer essa oração. Deus Santo, Deus querido, Deus de mistério, Deus de poder. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para aprender mais uma porção da Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Pai, seja conosco nesse dia, estenda a Tua mão de poder sobre esse lugar, abençoando a cada um de nós, ó Deus, que vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para todos aqueles, ó Pai, para mim e para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trimestre nós estamos estudando a nossa lição, as lições da nossa EBD, o primeiro trimestre de 2021. Nós estamos falando, o tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nós já tivemos 6 maravilhosas lições, e a nossa lição de hoje é a lição de número 7, de dia 14 de fevereiro de 2021. E o nosso tema de hoje, o tema da nossa lição, é cultuando a Deus com liberdade e reverência. O nosso textuário diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. A verdade prática diz o seguinte: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não aonde adorar. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, dos versículos 26 ao 32. Os irmãos que não tiveram a revista, pode acompanhar em suas Bíblias. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de 26 a 32, que diz assim, o versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Querida, a nossa lição, ela é muito importante para os dias de hoje, porque ele fala que nós temos que cultuar a Deus com liberdade, mas principalmente com reverência.
Porque o que quando fala de reverência, nós estamos falando justamente de organização, coisas que tem que ser em ordem, não pode ser feito de qualquer jeito. E nós temos que prestar atenção que as nossas igrejas, como nós somos pentecostais, a nossa liturgia ela é muito simples. Ela é simples, mas ela não tem aqueles palavreado, rebuscado, aquela coisa engessada, aquele ritual pré-determinado, aquela coisa que... Não, mas nem por isso ela deve ser de qualquer jeito. Ela tem uma dinâmica a ser obedecida. Como, por exemplo, os nossos cultos, nós fazemos de maneira que ela tem uma ordem. Por exemplo, nós chegamos, né, no nosso culto, qualquer reunião que fazemos, tanto na EBD quanto no culto público, culto de ensino, o que nós fazemos? A gente faz a oração, a gente canta louvor, a gente lê a palavra de Deus, a gente ouve, prega a palavra, ensina a palavra de Deus, e nesses cultos ali, Deus se manifesta. E dentro dessa adoração, dentro dessa reunião, Deus pode operar. Ele pode batizar um crente com o Espírito Santo. Alguém chegar ali enfermo, Ele pode curar. Deus pode operar isso. E, além de tudo, irmãos, os irmãos, eles têm aquela liberdade de chegar e testemunhar uma bênção que foi alcançada durante uma semana ou durante um período, da qual esse irmão buscou, orou a Deus e Deus o abençoou, agraciou com essa bênção. Então, nos nossos cultos, tudo isso, os irmãos têm liberdade de se pronunciar e de testemunhar, mas nem por isso tem que ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela tem um líder que vai organizar e vai dar oportunidade dos irmãos, e cada um vai ter o direito, vai ter como... vai ter oportunidade de se manifestar falando a sua bênção. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, dentro dos nossos cultos, toda mensagem, todo louvor, toda profecia, tudo aquilo que foi feito, tem que ser, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. Então, amados, nós observamos aqui, quando a gente começa a ler esse versículo, capítulo 14 de 1 Coríntios, nós vimos que a igreja de Corinto, ela era uma comunidade que ela é bem heterogênea. Ela tinha pessoas que realmente eles tinham vários dons, pessoas que foram agraciadas, pessoas que realmente tinham um desejo de adorar a Deus. Eles gostavam de se manifestar adorando ao Senhor. Mas só que, pelo que a gente entende aqui, que o único problema ali na igreja de Corinto é que os irmãos eles estavam querendo, fazendo os cultos, fazendo essa adoração, mas de qualquer maneira. Não era de maneira ordenada e de maneira organizada. Quando a gente vê ali no capítulo 11 dessa mesma carta, a gente vê que ali havia, quando eles também faziam a comunhão, quando eles faziam o culto da Santa Ceia, havia também problemas. E Paulo, mais uma vez, chegou para eles e falou como é que deveria ser esse culto, como deveria de ser essa Santa Ceia. E nesse caso específico aqui no capítulo 14, Paulo fala justamente da organização, da maneira que os crentes deveriam se comportar. Eles deveriam ser, a adoração a Deus teria que ser
com decência e com ordem. Até porque, amados, as coisas de Deus, elas são decentes e são com ordem. Tudo desde o Antigo Testamento, desde a criação do mundo, tudo que Deus faz, Ele faz com ordem, tudo é com organização. A gente vê ali no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi retirado lá do Egito, quando a maneira que eles tinham que caminhar no deserto, como que Moisés organizava, mandava com eles, tinha que organizar as tribos, né? Tudo no seu lugar, onde deveria ficar o tabernáculo, onde deveria ficar a Arca da Aliança, tudo era com ordem, tudo demarcado, e só poderia andar na hora que Deus ordenasse, na hora que mandasse para ele tinha que parar. Então as coisas de Deus é assim, querido. Então não se justifica, às vezes, nós, em nome do Espírito Santo, querer fazer as coisas de qualquer maneira. Não, Deus gosta de ordem, Deus preza pela ordem. E tudo que nós vamos fazer para Deus, ela tem que ser com reverência e tem que ser com ordem. Então, logo aqui no nosso primeiro tópico, onde diz assim, o culto pentecostal, liberdade e reverência. O comentarista coloca que o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus a sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Então, amado, então o cristianismo, aonde ele chega, não é com o propósito de destruir aquela cultura. Não, a única coisa que Deus pede, que a palavra de Deus exige, que seja com decência e seja com ordem. Isso não significa que nós vamos chegar lá, vão destruir aquela cultura para ser implantada uma cultura nova naquela comunidade ou naquela nação. Não. Nós vimos que alguns nossos missionários, quando eles chegam da África, por exemplo, eles falam das maravilhas que aqueles crentes lá adorando ao Senhor, eles adoram de maneira diferente de nós. Eles ficam de 2, 3, 4 horas em pé, dançando e louvando ao Senhor. Então, quer dizer, a palavra, o cristianismo, ele se adapta à cultura, desde que seja com decência e com ordem, com respeito, onde a palavra de Deus, onde o nome de Deus é exaltado, onde o nome do Senhor é glorificado e também, principalmente, onde há edificação. Então, é justamente isso que fala aqui, a flexibilização cristã. Quem está falando aqui que a religião cristã ela é flexível quanto à forma de adoração que permite várias liturgias. Ele cita aqui no caso, que nós sabemos que o cristianismo tem várias ramificações, né? Ela fala que tem, incluindo os cristãos nominais, que tem uma forma distinta de culto, desde o cerimonialismo ornamental nas igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, né? Ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Foi aquilo que a gente falou aqui logo no início, que a nossa maneira de cultuar o Senhor, ela é uma maneira simples, ela não tem aqui nenhuma aquela coisa exagerada, não, e nem também aquele ritual engessado, aquela coisa que foi pré-determinada, que você se coloca ali, faz tipo fosse um fluxograma e tem que ser seguido daquela forma, o passo 1, 2, 3, não é assim. Tem os elementos principais do nosso culto, porém o Espírito Santo tem liberdade de operar no nosso meio. Mas quanto ao nosso culto, os elementos eles têm que estar presentes. Como a gente falou aqui no início, a oração, o louvor,
a palavra de Deus, a pregação, temos também a maneira do irmão adorar ao Senhor, né, entregando seus dízimos, suas ofertas. Nós temos no nosso culto, no final nós fazemos apelo. Se alguém sentiu a presença do Senhor, que o Espírito Santo o convenceu e que ele quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, então tem tudo isso nos nossos cultos. Então é um culto simples, mas onde o Espírito Santo ele se manifesta, e o crente também ele tem essa liberdade de se manifestar nos nossos cultos. O nosso ponto aqui, 1:2, diz assim, falando sobre o culto. Fala aqui que o culto é o quê? O culto é sinônimo de adoração. Fala aqui que o nosso enfoque é no sentido de adorar. Essa palavra fala que ela lá da tradução que é latreia, que vem do grego, né? Mas não quer dizer o quê? É simplesmente adorar ao Senhor, não é? Aí fala o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal. Essa liturgia, isso é uma forma de como adorarmos a Deus. Por quê? A nossa forma de adorar é de uma maneira mais espontânea, aquela maneira que o crente ele louva. Às vezes o pessoal fala que a gente fala um pouco alto, que é os crentes barulhentos, mas é a nossa maneira de adorar o Senhor. Isso não quer dizer que nós estamos errados ou alguma coisa nesse tipo. Tem outras maneiras, outras denominações que adoram o Senhor de outra maneira, mas nós cremos que Deus está aceitando o nosso louvor, porque existem várias maneiras de adorar. Quando Paulo ele falou ali a respeito dos crentes ali de Corinto, ele não estava reprovando a adoração dos crentes de Corinto. Ele estava apenas, a maneira pela qual estava fazendo que não era correta. Mas o fato de eles adorar, sim, era correto, sim. Ok? Então, o que Deus quer aqui é a maneira que nós louvamos ao Senhor. Não é o fato de adorar, nós temos que adorar sim. Mas só que a maneira ali que eles estavam fazendo, Paulo falou que não era daquela forma, que estava desordenado e estava fora de ordem. E estava trazendo prejuízo para os outros ouvintes, principalmente aqueles que não eram servos de Deus, que não eram crente, e certamente não estavam entendendo o que a igreja de Corinto estava adorando. E fala também sobre a reverência do culto. Lá no nosso ponto 1:3 diz o seguinte: a reverência do culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação à majestade divina. Amados, a reverência ela é uma coisa tão sublime, porque até mesmo na dimensão humana, quando nós se reportamos a uma autoridade, por exemplo, uma pessoa que vai lá conversar com o juiz de direito lá no fórum, aonde for, ou no júri, ninguém se apresenta ao juiz de qualquer maneira. Ninguém vai lá de qualquer jeito, não. A pessoa ele se arruma, ele tem a maneira, as palavras de você conversar com o juiz e se reportar a um juiz. É uma coisa muito interessante, quando a gente vai no exército, eu fazia parte, uns tempos atrás, dos Gideões Internacionais, que nós distribuía a Bíblia ali em vários lugares, nos hospitais, nos presídios, nas escolas, mas principalmente ali no tiro de guerra. E era interessante a maneira que aqueles soldados, quando chegava com uma autoridade, né, que tivesse uma patente acima deles, como que eles o reverenciavam. Então, se nós estamos falando isso, na dimensão humana, imagina
quando nós estamos na presença de Deus? Por que na presença de Deus nós temos que ser de qualquer jeito, de qualquer forma? Não, nós temos que ter reverência, até para o Senhor aceitar a nossa oração. Lembra quando Moisés chegou ali no monte, ali na sarça ardente, o que Deus falou para ele? Moisés, retira a sua sandália, porque esse lugar que você pisa é o lugar santo. Então, amado, nós temos que ter em mente que quando nós nos aproximamos de Deus, tem que ser com reverência. Porque se na dimensão humana nós temos que respeitar, nós temos que fazer reverência, imagina a autoridade máxima de todo mundo, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E outra coisa que é importante no nosso culto, que fala que o nosso culto é o que? É o diálogo de Deus com o seu povo e é um momento de reverência. Por que o culto é o diálogo de Deus com o seu povo? Porque Deus fala conosco através da palavra, através da sua palavra. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus estiver ministrando, estiver pregando, ensinando a palavra de Deus, e alguém no lado, ou dentro da congregação, ou dentro da igreja, estiver falando alto, se manifestando, ou com o celular ligado, a campainha toca, ou ele conversa, então ali ele está tirando a atenção da pessoa. E para nós que ensinamos a palavra de Deus, que pregamos a palavra de Deus, que estamos em cima do púlpito, a gente olha para a nave da igreja e tem alguém conversando, ou alguém futucando o outro, ou olhando no celular, meu irmão, isso é terrível. Até para quem está pregando é difícil. Até para quem está ensinando é difícil. Agora você imagina para o irmão, a pessoa que está do meu lado ali, prestando atenção, querendo entender, querendo aprender. Às vezes eu estou impedindo, amado, eu estou sendo uma pedra de tropeço, eu estou impedindo que a outra pessoa seja abençoada. Além de eu não ser abençoado, eu estou impedindo que a outra pessoa ouça a palavra, que através da palavra que o Espírito Santo opera na nossa vida, eu estou impedindo que o Espírito Santo opera na vida dessa pessoa. Então, por isso que é exigido que haja reverência na casa do Senhor, principalmente no momento do ensinamento, no momento da mensagem, ou até mesmo na hora do louvor, querido, até mesmo na hora do louvor. Tem vezes que o louvor está aquele louvor gostoso, aquele louvor espiritual, que nós começamos a sentir a presença de Deus, que alguém toca na gente, ou fala, ou um telefone toca. Nossa, é horrível, você desconcentra, você perde totalmente parece que é como se tivesse um fio elétrico, né? Um fio ligado, alguém chegasse com um alicate e cortasse aquele fio, interrompendo a nossa adoração. É interessante que o pastor Ezequiel Soares, ele colocou aqui uma ilustração, ele colocou da seguinte forma, ele fala assim, havia acima do púlpito no templo da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, um versículo assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, Eclesiastes 5:1. Aí ele faz a seguinte pergunta: alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga teu celular quando entrares na casa de Deus? Será que essa mensagem serviu para mim, querida? Será que serviu para você? É bem atual, né? Ela é bem pertinente, essa exortação para nós nos dias de hoje, né? Ele fala: a adoração é o momento de conexão com o céu e não com a internet, né? Que esse puxão de orelha sirva para nós, né, amados? Porque realmente é muito difícil. O ideal é que nós desliguemos nossos aparelhos de celular, tudo aquilo que possa impedir, que possa interromper, que possa atrapalhar a nossa adoração, a nossa conexão com o céu,
tem que ser retirado. Isso também é uma maneira de nós reverenciarmos o nosso Deus. Continuando aí no tópico 2, fala assim, o centro do culto pentecostal. O comentarista diz o seguinte, a igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. Então, amado, o que o comentarista diz aqui, e no nosso o tópico 2, 1 diz assim, o centro da nossa adoração. Amado, todo culto cristão, todo culto de adoração ao Senhor, o centro do culto, o centro da nossa adoração tem que ser Jesus. Tem que ser um culto cristocêntrico. Jesus tem que estar no centro de tudo. Ele que é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, é Ele que nos salvou, Ele que morreu na cruz para nos salvar, e Ele que fez promessa para a igreja. Então, Ele é o centro das atenções. Aí continuo falando aqui, alguns opositores da nossa obra pentecostal costumam nos acusar em nossos cultos de darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Então o comentarista ele faz aqui essa refutação, né? É uma maneira sutil de nos chamar de montanista. Às vezes os irmãos ouviram esse nome aqui um pouquinho diferente, mas aqui fala justamente no 2º século, quando havia um homem chamado Montano, ele era do ano de 156 a 157, um desses dois anos aí quem nasceu, até 1972. E ele, amado, ele introduziu uma matéria, uma doutrina herética, que chamava de Montano, né, de montanismo, que o que ele ensinava? Ele ensinava que ele se autodenominava como profeta, não é? E ele aplicava com rigor os dogmas do cristianismo, mas ele proclamava, além disso, uma ação constante do Espírito Santo. Ele dava ênfase no Espírito Santo, não é? Então ele se autodenominava como tal, ele ensinava a separação, né, dos outros crentes, ele queria uma maneira assim, como a gente fala, a maneira de diferenciar dos outros cristãos da época, não é? Então ele dava muita ênfase e ele se autodenominava, como eu já falei, se autodenominava como profeta e como mais santo do que os demais. Então isso é um problema, amados. Quando isso acontece, pode acontecer até individualmente com alguns irmãos, mas isso não é correto. O fato de nós sermos pentecostais, isso não nos coloca em posição superior aos demais irmãos de outras denominações. É a única maneira de nós sentirmos mais próximo do Senhor, nós temos mais liberdade, mas isso, ser montanista, jamais, né? Jamais nós podemos sentir como tal. Até porque esse tal de Montano, ele foi questionado pela igreja da época, do 2º século, e foi denominado até como seita, né, como um herege, porque para ele tudo era o Espírito Santo, que ele era mais crente, ele era mais poderoso, ele pregava o assentismo que fala, né, aquela coisa exacerbada, que tudo é pecado, que eu sou mais crente, eu tenho mais intimidade com Deus, que eu sou superior. E isso não faz parte da vida da vida do cristão. O cristão verdadeiro, ele sente a presença de Deus, mas além de tudo, ele é uma pessoa humilde. Nós sempre temos que nos colocar
numa posição de submissão ao Senhor. A própria Jesus que nós temos que amar o nosso irmão como a nós mesmos, né? Se eu acho que eu sou superior ao irmão, eu estou me colocando na posição superior. Então isso não faz parte da vida, dos ensinamentos de Jesus. Mas continuando aí, e aí ele continua falando, trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e a mensagem pregada pela Assembleia de Deus, os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino, ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo faz parte do nosso culto, né? Não damos ênfase nem a mais o Espírito, nem mais a Jesus, e nem mais Deus Pai. Todos são importantes no nosso culto. Aí ele fala, esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Está em Filipenses 3:3. Continuando aí, amado, aí fala no ponto 3:2, fala do culto vibrante no poder do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele chega ali e fala para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 14, a expressão paulina, quando vos ajuntais, lá no versículo 26, ele se refere aos cultos, né? Esse ajuntamento aí era aos cultos, às reuniões, até porque na época a maioria quando os crentes se juntavam, era na casa dos irmãos, né? Ele fala, então, quando nós ajuntarmos, que entre elas, né? Fala, a exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Então, o que ele está falando aqui? Os crentes ali, na igreja de Corinto, eles não eram somente aqueles espectadores, eles queriam participar também do culto. Então, amado, e isso é importante, porque o crente, nós pentecostais, nós alegramos tanto no culto, que às vezes nós queremos participar sim, só que, né, nós tem que ser tudo com ordem, né? Eu lembro quando eu era nas congregações, principalmente, o irmão ou a irmã, ela recebia uma bênção, ou algum milagre que Deus fez na vida dela, e essa pessoa chegava para pastor, eu quero dar um testemunho. Pastor, eu quero testemunhar uma bênção que o Senhor fez na minha vida, ou na vida da minha família. Isso era comum. E certamente ali também havia esse tipo, os crentes ali queriam participar do culto também. Então, aí continuou falando, nada há na instrução paulina que indique que essa manifestação dos dons era dom restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Então ali não era somente um pastor ou um líder falando e todo mundo ouvindo, não, eles também queriam participar. Eles queriam também falar das bênçãos que o Senhor operou na vida deles. E continuando aí, amado, eu falo, a característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos, diferente das reuniões da sinagoga, embora muitas características viessem dela. A liturgia do culto constava de oração e cântico, louvor, parte da adoração a Deus, desde os tempos do século até a consumação do século. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparece como elemento do culto cristão em outras fontes paulinas. Então, aquilo que a gente falou aqui no início, porque a palavra de Deus, a leitura e a exposição da palavra de Deus, ela é a parte essencial no culto cristão. Você pode ter um culto muito belo, muito maravilhoso, mas se não tiver
a exposição da Escritura, se não tiver a mensagem, então esse culto simplesmente ele não passou de uma reunião social, né? Porque o principal faltou, que é a palavra, a exposição da palavra de Deus. E essa palavra, o que fala? É persistem em ler, exortar e ensinar. Essa instrução é uma referência à leitura pública. Fala, as ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo dessa é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, amado, quando nós vimos o pastor ou o líder falar das ofertas, falar a oferta no culto, então isso não é nenhuma heresia não, tá, amado? Isso faz parte do culto, isso também faz parte do louvor, da adoração no nosso culto. Quando a gente lê ali em Deuteronômio 26, a gente vê que desde lá da época de Moisés, né, desde então, do Pentateuco, já era comum o Senhor exortando o povo a levar suas primícias, a apresentar suas primícias a Deus com alegria, e o povo fazia isso com alegria, não é? Então, e até porque, como é que a nossa igreja vai fazer missões, como é que nós vamos ajudar os necessitados, como é que nós vamos ajudar aqueles que precisam, e até mesmo os nossos líderes, como é que eles vão prover as suas casas, as suas famílias, se nós não ofertarmos e não fazer tudo aquilo como a palavra de Deus nos ensina, não é? Então vamos atentar para isso, querido, também. No nosso tópico de número 3 diz o seguinte: como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muito como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, que quer dizer a mesma coisa de ensino, né? Escola bíblica dominical, culto de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Então o comentarista ele faz essa pergunta: como é que se expressa a liturgia, né? Como que se expressa isso em nossas igrejas? O 3.1 diz o seguinte: nossa reunião de adoração, a nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão e irmã adore a Deus com liberdade. E nenhum deles é negado ao púlpito, todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Então é isso que nós acabamos de falar aqui, nós já falamos na parte anterior, que Deus, que os irmãos, nas nossas igrejas, nas igrejas pentecostais no geral, ele tem essa liberdade de se manifestar. Quantos de nós que nunca ouviu um irmão ou a irmã chegar e falar que ela estava com um problema de saúde, e o pastor orou, ou ela fez um compromisso com o Senhor, e ela foi agraciada com essa bênção da cura, da libertação, algo que estava difícil, uma porta de emprego, né? Quantas vezes na nossa igreja nós acabamos de ouvir que nos últimos cultos, um irmão que testemunhou que ele estava desempregado e fez um propósito com o Senhor na igreja, e o Senhor abriu a porta de emprego para ele. E assim de mais coisas, amado. Pessoas que estão com problema na família, na justiça. Eu mesmo tive um problema na justiça muito tempo, e o Senhor me abençoou. Eu fui contemplado, fui agraciado com as bênçãos do Senhor, e aquilo que parecia difícil, que eu não tinha nem mais esperança, o Senhor resolveu. Então é assim que Deus faz. Então nós temos que testemunhar, né, das bênçãos. Por que isso, né, é para se exaltar? Não, irmão, para o nome do Senhor ser exaltado. Quando nós chegamos aqui e testemunhamos de algo que Deus fez em nossas vidas, o nome do Senhor está sendo exaltado. Aquela pessoa, às vezes uma pessoa que estava ali também está na esperança de receber algo e acha que não vai receber, a fé dele é aumentada. Ele também passa a ter mais fé.
Ele passa a crer, ele passa a ter... Se ele tinha dúvida de algo que ia acontecendo em sua vida, então ele vai passar a ter certeza. Não, se o irmão conseguiu, a irmã conseguiu, eu também vou conseguir. Então eu vou continuar a buscar o Senhor, continuar a fazer a vontade de Deus, que no momento certo, no tempo de Deus, eu também vou ser contemplado. Então é por isso que tem esse, nos nossos cultos tem o testemunho, tem esse testemunho. Ele fala assim, a maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos, e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Então, amado, no nosso testemunho, então isso é muito valioso, isso é muito importante, que nós, como pentecostais, continuemos a manter em nosso culto. E o último ponto aqui, né, ele fala assim, o culto pentecostal. Ele fala, nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos, que o apóstolo menciona, em 1 Coríntios 14, são reais entre nós. Quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivem essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Querido, é interessante que nós falamos sobre isso daqui, a respeito de falar em língua estranha. Nós somos pentecostais e nós cremos nos dons e nós falamos em língua estranha. Nós cremos que é uma manifestação do Espírito Santo na vida do crente, na nossa vida. Só que Paulo, ele questiona aqui a igreja de Corinto, porque os irmãos ali, quando eles estavam falando em língua, eles queriam falar todos ao mesmo tempo. E Paulo fala não, eles tinham que falar, era de um ou dois, no máximo até três, mas também só tinha importância se tivesse intérprete. Então nós temos que entender o seguinte, Paulo aqui não está falando que a igreja não deve falar línguas, não é isso que Paulo está falando. Até porque, irmão, até mesmo se nós estivermos num ambiente, tiver 10 pessoas, e todas 10 falando, mesmo falando no nosso idioma mesmo, português, no nosso caso, e todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, vai haver compreensão? Ninguém vai entender, ninguém vai ficar todo mundo perturbado e ninguém vai entender ninguém. Agora você imagina num ambiente, na igreja, os irmãos, todo mundo começar a falar em língua estranha ao mesmo tempo. Até porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, se porventura tiver uma pessoa que não é crente ali, ele vai se escandalizar. Por quê? Porque ele não entende aquilo. E a própria Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Uma pessoa que não é crente, a pessoa que não é Jesus, ele não tem Espírito Santo. Então ele não vai entender aquilo que se nós estivermos falando em língua todo ao mesmo tempo. Então, mas Paulo fala, mas que tem intérprete, porque se tiver interpretação, a pessoa que está ali naquele ambiente, ou a pessoa não for crente, ou até mesmo os crentes vão entender o que é a mensagem que Deus está falando para a igreja. E outra coisa, amado, outra coisa que nós temos que questionar, e nós podemos ver, a gente vê aqui no versículo, logo aqui na nossa lição, no versículo 26, que Paulo fala assim, que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, vírgula, ponto, né? Faça-se tudo para edificação. Então é muito importante nós, como igreja de Deus, entender
O que eu falar em línguas, ou eu vou profetizar, vai ser algo que vai edificar a igreja? Eu tenho que fazer essa pergunta, nós temos que fazer essa introspecção. Porque senão, amada, pelo menos é que nós entendemos aqui que Paulo quer dizer, se eu falar em língua, só por falar em língua, só por falar, eu estou mais atrapalhando o culto do que ajudando. Porque se eu não estou edificando, o contrário também é verdadeiro. Se não é para edificar, eu faço falar em língua, falo lá eu sozinho, sem atrapalhar os irmãos ou o outro que está querendo ouvir. E outra coisa, no momento da mensagem, na hora que o pastor, ou o pregador, ou a irmã que estiver pregando aqui na frente, falar em língua eu vou atrapalhar, irmão. Eu vou atrapalhar. A palavra de Deus, que ela é falada aqui no púlpito, ela é superior à língua estranha. Porque nada, irmão, nada é superior à palavra de Deus. No cristianismo, na vida cristã, a palavra de Deus ela é superior a tudo. Não tem dom, não tem língua estranha, não tem profecia. Todos nós, o profeta, o próprio apóstolo Paulo ele diz que o espírito do profeta ele é sujeito ao profeta. Claro que esse espírito que ele está falando é o espírito com E minúsculo. Ele está falando daquele do espírito nosso que é submetido ao Espírito Santo de Deus, não é? Então a gente fala, esse espírito que ele é submisso ao profeta. Até porque a gente ouve ouve, né, falar de alguns cultos, até nós já vimos em alguns locais, né, que aonde essas pessoas deixam esse movimento exacerbado, aquela coisa de pessoas que rolam na poeira, que caem no chão, que faz aquele alvoroço todinho. Agora eu te pergunto, isso edifica o Senhor? Isso está edificando eu fazer isso? Ou eu estou trazendo mais escândalo? Eu estou trazendo escândalo, ao invés de edificar, eu estou escandalizando a obra de Deus. Então nós, como pentecostais, pelo fato de o Espírito Santo ter liberdade no nosso culto, na nossa igreja, não quer dizer que tem que ser feito de qualquer maneira, tem que ser feito de qualquer forma. Tá bom, amado? Então é essa palavra que nós queremos deixar aqui para toda a igreja do Senhor, que nós ouvimos, né? Que nós realmente venhamos fazer tudo na obra de Deus, tudo para o nome do Senhor ser glorificado. O nosso louvor tem que ser glorificar o Senhor. A nossa pregação, a nossa música tem que ser a música que glorifica a Deus. Tudo que nós vamos fazer, querido, nós temos que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Até, né, então, se não for com esse propósito, nada disso tem valor. Nós estamos fazendo só mesmo para a exaltação do homem, e se é para o homem ser exaltado, não tem nada a ver de Deus nisso, né? Para concluir, o comentarista diz assim: o que precisamos saber é o que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. O que os nossos cultos sejam dinâmicos, que o nosso culto seja dinâmico e espontâneo, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Amém? Vamos orar para encerrar nosso culto. Amado Deus e soberano Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui na Tua casa para aprender mais uma porção da Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Seja com cada um de nós nesse dia, é o que nós te pedimos e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém.